A bicicleta como meio de transporte é um dos grandes temas do desenvolvimento sustentável nas grandes cidades. Mas será que resumir a bicicleta a uma questão de transporte ajuda ou atrapalha a sua difusão nas cidades? Quais os outros aspectos e benefícios envolvidos? O programa Capital Natural desta semana pega carona no Dia Mundial Sem Carro, que é celebrado hoje, para ampliar o debate sobre a bicicleta, não apenas como meio de transporte, mas como uma outra maneira de ver e viver a cidade. Para isso, vamos conversar com o Ricardo Correia, urbanista, e Denis Russo, jornalista e um antigo ciclista nas ruas de São Paulo. Ricardo, geralmente há quem vê com maus olhos o uso da bicicleta, argumentando com a questão da segurança e dizendo que as pessoas não são atletas para se deslocar de bicicleta na cidade. O que você acha desses argumentos? Bom, andar de bicicleta na cidade é você estar na cidade. É diferente de um meio de transporte. Então, você vivenciar a cidade sempre no seu deslocamento é uma maneira de vivenciar plenamente o meio urbano. A cidade para o carro é uma cidade que afasta as pessoas desse meio urbano. E você se deslocar de bicicleta, você gasta muito menos energia do que andar a pé. E você tem muito mais eficiência. Então, para deslocamentos médios, é muito prático ir de bicicleta, muito mais prático do que ir de carro de transporte público. E você, com a prática, vai conhecendo o seu biorritmo, é uma questão de conhecer a cidade, de autoconhecimento. Então, você vai, além do conhecer a cidade, você vai tendo um autoconhecimento maior e vai conhecendo os seus limites. Cada pessoa, de acordo com a sua prática, vai tendo um limite diferente. Então, por isso que a cicloviagem, por exemplo, na Europa, é tão difundida entre todas as idades, porque as pessoas têm a prática de andar cotidianamente de bicicleta e acabam fazendo cicloviagens mais extensas. Então, o limite é dado pela pessoa, não pelo veículo. Denis, você acha que a bicicleta se propõe apenas a resolver o trânsito ou existem outras questões envolvidas? Acho que existe 1 milhão de questões envolvidas, né? A bicicleta envolve, para começo de conversa, ela é muito determinante para o estilo de vida do sujeito, né? Ela é uma política de incentivo à bicicleta, é uma política de saúde pública também, né? Quando um governo decide economizar dinheiro com estrutura cicloviária, na verdade, o que ele está fazendo é externalizando essa economia para a saúde pública. A saúde vai gastar mais, vai ter mais gente com problemas cardíacos, por exemplo, porque tem menos incentivo à bicicleta. É claro que bicicleta não é para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que não precisa nem dizer, mas né? Existem as elétricas que são mais acessíveis. Que de certa forma universalizam, né? Quase todo mundo pode andar de bicicleta, né? E você pega qualquer cidade do mundo, não tem nenhuma cidade em que 100% da população anda de bicicleta, né? Você pega Copenhague, talvez 40%, 37% dos deslocamentos sejam de bicicleta. Não vai ser todo mundo. E cada cidade tem o seu fator limitante também. Em Copenhague são 30%. Algo assim, né? Perto de 1/3, né? Na Europa, em Copenhague, a gente tem o clima que não favorece, faz menos 15 graus no inverno. Aqui a gente tem algumas cidades com relevo, mas o clima pode ser mais favorável. Então não existe cidade ideal e não existe ciclista ideal. O ciclista se adapta à condição da cidade. E esse é um planejamento urbano que é muito interessante. Você pensar a cidade na escala da pessoa é pensar não na escala dos modelos de transporte, né? E mais do que economia na saúde, é economia no planejamento urbano. Porque uma cidade compacta, onde você consegue se deslocar de bicicleta, é uma cidade com muito menos custo para o poder público, onde as redes de escola são menores, são mais próximas, a rede de água, a rede de esgoto, coleta de lixo, tudo isso é mais compacto. Então, tem uma economia tanto na saúde individual como na saúde pública, de maneira geral. Então, pensar esse novo planejamento urbano é pensar uma cidade mais democrática, que todos tenham acesso. Não uma cidade para quem tem carro, onde os deslocamentos ficam maiores e a mobilidade depende de uma condição financeira. Denis, o Nizam Guanans, no artigo da Folha de São Paulo, diz que as ciclovias na margem do Rio Pinheiros contribuíram para que as pessoas tomassem conhecimento do rio e desejassem, de alguma maneira, melhorá-lo. Você concorda com essa ideia? Eu sempre fui muito cético com aquela ciclovia. Eu evitava pegar. A gente apelidou ela de ciclovia do fedor, né? Porque é realmente muito fedido.
e eu ficava atacando ela de longe, até o dia que eu resolvi pedalar na ciclovia. E é realmente impressionante. Eu nasci em São Paulo, na várzea do Rio Pinheiros. E eu me dei conta que eu nunca tinha chegado perto da margem, né? Eu acho muito interessante esse novo contato com um restinho de natureza que existe em São Paulo, que as pessoas perderam o contato. Eu acho que ele tem razão nisso, sim. O Ricardo, grandes experiências com ciclovias estão nas cidades europeias. E as pessoas argumentam que as cidades europeias não têm as dimensões das metrópoles brasileiras. Você acha que é possível adaptar a ideia de uma grande ciclomobilidade nas cidades brasileiras? Qualquer cidade do mundo é uma cidade ciclável, é uma cidade que pense nas pessoas. A cidade deve essencialmente pensar na escala do pedestre quanto na do ciclista. E isso organiza a cidade, ajuda a organizar a dinâmica urbana. Independente da escala da cidade, da região metropolitana de São Paulo ou de uma cidade que nem Rio Branco, no Acre, que já tem mais de 100 quilômetros de ciclovias, cada pessoa tem a sua potencialidade. Então, vai fazer uma integração com o transporte público ou vai fazer uma viagem mais longa. Hoje, a maioria dos deslocamentos em São Paulo, pela pesquisa Origem e Destino, cerca de 65% dos deslocamentos, tanto de ônibus, quanto a pé, quanto de bicicleta, são menos de 45 minutos, ou são deslocamentos menores que 5 quilômetros. Então, 75% da população de São Paulo tem potencial de serem usuários de bicicleta se existisse um sistema cicloviário, principalmente integrado ao transporte coletivo. Aí vai do discernimento de cada um de usar a bicicleta da origem e destino ou integrado com o transporte coletivo, mas toda a cidade é ciclável. Vamos para o intervalo agora e na volta nós continuamos passeando, inclusive nos aspectos sociais da mobilidade pela bicicleta. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural esta semana, discutindo os impactos positivos da difusão da bicicleta como meio de transporte e mobilidade nas grandes cidades. Ricardo, qual é a relação entre a cidade congestionada e a mobilidade social? A bicicleta pode ampliar também as possibilidades sociais? A mobilidade urbana é um condicionante direto da mobilidade social. Uma família com maior renda, ela vai necessariamente morar mais perto do trabalho e fazer maior número de viagens de carro. A média de viagens de carro em São Paulo é 4,5 viagens por família. Ou seja, a pessoa sai de casa, vai levar os filhos na escola, vai para o trabalho, buscar os filhos e eventualmente fazer uma academia, alguma outra atividade e voltar para casa. Enquanto quem não tem condições de usar o carro cotidianamente, embora muitas vezes tenha carro, vai e volta do trabalho e são só essas 2 viagens por dia. A mobilidade por bicicleta aumenta a dinâmica urbana. Então, mesmo em Paris, que é uma cidade muito rica, o sistema de bicicletas públicas aumentou em 5% a quantidade de viagens que tinha na cidade. Então, a gente tem uma demanda reprimida de viagens muito grande pela dinâmica que a cidade não oferece. Então, se hoje já quem não tem carro faz menos viagens, ainda mesmo assim continua tendo um desejo de fazer mais viagens, que é reprimida pelo trânsito. Então, a integração, seja independente da renda, com a bicicleta é essencial para aumentar a mobilidade social de qualquer renda. A bicicleta ela tem esse fator que independe praticamente da renda, da condição familiar, para aumentar a mobilidade. Denis, essa resposta me conduz a uma outra pergunta para você. A maioria dos usuários de bicicleta em São Paulo é composta de jovens relativamente pobres. No entanto, o movimento pelo uso da bicicleta se desenvolve entre pessoas da classe média. Qual é o passo possível para demonstrar que essa causa é uma causa democrática? Você vê como as coisas são, né? Mas é assim mesmo, né? Tipo, São Paulo sempre pedalou, assim como qualquer cidade do mundo sempre pedalou, porque bicicleta é o jeito mais barato de se locomover, sempre vai ter gente disposto a andar, além de ser prazeroso, né? As pessoas gostam, né? Então, sei lá, quase 90% dos ciclistas de São Paulo moram na periferia, pedalam para trabalhar.
O que aconteceu claramente nos últimos 10 anos é um boom do uso de bicicleta nos bairros de classe média. Isso dá visibilidade para o assunto e começa a se falar em construção de infraestrutura. Só se falar, né? Porque a verdade é que a infraestrutura em São Paulo é muito precária. São Paulo é uma das cidades do mundo com pior infraestrutura cicloviária. Mas o fato de que a classe média está interessada dá visibilidade para a causa, né? E apesar da periferia sempre ter pedalado, a vida de quem pedala na periferia é muito mais dura, né? Inclusive porque os motoristas de periferia respeitam menos os ciclistas, né? Porque no Brasil o Roberto da Mata escreveu um livro sobre isso, chama Fé em Deus, e Pé na Tábua. Já mencionado aqui no programa. Né, o quanto carro é um sinal de diferenciação social, né? As pessoas veem um ciclista lá fora e falam, pô, esse cara tem menos direito à rua do que eu. Porque ele se sente melhor por ter carro, né? Ele se sente com mais direitos por ter carro, né? Ô Ricardo, essas demandas são feitas na periferia? Existe uma tendência a atender essas demandas? As pessoas se sentem, os ciclistas da periferia se sentem representados nos projetos do governo? Bem, os planos de mobilidade, planejamento cicloviário que eu participei, normalmente integram ou cidades grandes inteiras ou regiões metropolitanas. Você nunca trabalhou em São Paulo, né, com planejamento, né? Em São Paulo, a gente fez uma sistematização de todas as informações dos planos regionais estratégicos num único mapa, mas não existe um plano cicloviário que trate de São Paulo com o objetivo de tratar a bicicleta como origem e destino para toda a cidade. Então, quando a gente faz um planejamento cicloviário, a gente Vocês fizeram em várias cidades, né? Trata a cidade como um todo, desde Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio Branco no Acre, como mencionado, Salvador, a gente entregou recentemente, e sempre buscando nessas grandes cidades integrar com o transporte coletivo. Mesmo nas cidades pequenas, como Rio Branco, existe uma integração intermunicipal do uso de bicicleta. Então, levar o ciclista até o terminal intermunicipal, como em São Paulo seria o terminal rodoviário Tietê, é uma questão de mobilidade. Então, você propiciar tanto deslocamentos grandes quanto pequenos é essencial para a dignidade do ciclista. O Denis, o espaço para as bicicletas, de um modo geral, reduz um pouco o espaço dos carros e do estacionamento. E os comerciantes reclamam. Será que os ciclistas não compram? Pois é, os ciclistas compram, né? É interessante a discussão sobre espaço, né? As pessoas não se dão conta do quanto que carro ocupa espaço da cidade, né? Uma pessoa que tem um apartamento de 120 metros quadrados, ela provavelmente não sabe que quando ela está andando de carro a 60 por hora, ela está ocupando o mesmo espaço que o apartamento dela, né? Porque um carro ocupa lá o espaço do carro. Se você contar o espaço que o carro vai ocupar nos próximos 2 segundos a 60 km por hora, isso dá 120 metros quadrados. É 120 metros quadrados que foram privatizados. Ninguém pode usar, porque ou o carro está em cima desse lugar ou ele vai passar em 2 segundos. Né? Se entrar na frente, vai ser atropelado. Né? Então tem uma questão, tipo, entregar o espaço público para os carros é uma privatização indevida do espaço público. Né? E as pessoas esquecem disso quando elas falam, ciclovia tira espaço que era dos carros. O espaço não é dos carros, né? Como o Penhalossi disse, o Estado não tem obrigação de guardar minhas roupas ou a minha geladeira. Por que o Estado tem obrigação de guardar meu carro? Meus carros, né? Mas é muito interessante que os comerciantes eles entendem essa questão. Todos os planejamentos cicloviários que a gente faz, que a gente fala em tirar vaga de local de comércio, todos os comerciantes apoiam e entendem o ciclista como, assim como o pedestre, um consumidor em potencial maior do que o veículo que, se não tiver a vaga, não para. E uma coisa interessante é porque essa história se repete, né? Você pega os jornais dos anos 60 em Copenhague e a mesma polêmica aconteceu lá quando começou o planejamento cicloviário. E os comerciantes diziam na época, as pessoas não vão conseguir parar na minha loja. Né? E hoje em dia você vê que Copenhague tem uma rua que não entra carro e a rua mais comercial. Aumentou o comércio. Aumentou o comércio. Agora, Ricardo, o que você acha do uso compartilhado da bicicleta, como se faz no Rio de Janeiro? Do uso compartilhado, bicicletas de aluguel que são usadas aqui e deixadas ali, como tem sendo feito com relativo sucesso no Rio de Janeiro. Começando aqui em São Paulo também, né? Então, o objetivo do Bike Sampa é inserir a bicicleta como um novo modal de transporte na cidade de São Paulo. E ele visa a integração dos modais de transporte existentes com a bicicleta para que você consiga chegar àquela que a gente chama last mile, que seria os últimos quilômetros. Né? A bicicleta, de fato, ela é o melhor meio de transporte quando você pensa de 3 a 5 quilômetros.
ela é o melhor meio de transporte que existe. Então o projeto ele vem para atender esse deslocamento de pequeno percurso, geralmente deslocamento dentro do próprio bairro, onde a pessoa tem a bicicleta à disposição muito próximo de onde ela quer sair, para onde ela quer ir e vice-versa. Nós começamos a estudar, na verdade, como é que a gente, como organização, conseguiria contribuir para a população. A gente se instala nas comunidades, é parte importante do processo produtivo dessas cidades, mesmo prestando serviço. Então, como é que a gente pode contribuir com as cidades? Pensamos em diversas as coisas e começamos a discutir com mais profundidade o tema mobilidade urbana. Dentro do tema mobilidade urbana nos surgiu a ideia da bicicleta, nos foi apresentada a ideia da bicicleta. E não como uma solução, tá certo? Ela é apenas um complemento ao transporte público. Nós quisemos dar o primeiro passo para proporcionar uma mudança cultural. À medida que a gente dá esse pontapé inicial, vamos chamar assim, mais pessoas vão integrar e com as suas bicicletas vão andar. De início, era mais dicas de como usar a bicicleta na rua. Quando eu comecei a usar a bicicleta na rua, me pareceu que eu estava fazendo alguma coisa totalmente errada, por causa da maneira como os carros me tratavam, como as pessoas dentro dos carros me tratavam. Aí eu fui pesquisar quais que eram os meus direitos, como que eu deveria transitar na rua. Então tem, por exemplo, um texto que dá bastante visitação no site, que acho que é o mais visitado, que diz o que o Código de Trânsito fala sobre bicicletas e ciclistas. Então tem bastante coisa assim, eu falo sobre lei de bicicletário, lei que obriga a colocar ciclovia quando você reforma a avenida em São Paulo, que é uma lei que é totalmente ignorada. Então tem algumas coisas de legislação que eu coloco também. A gente teve uma reunião, né, com a empresa que está organizando o Bike Sampa, onde eles mostraram para a gente o que eles pretendiam fazer e abriram para a gente dar a nossa opinião, para dar sugestões, né? Já tinha um certo planejamento montado, alguma coisa assim, mas eu achei interessante da parte deles poder abrir para a gente dar os nossos comentários em cima. Que é um sistema realmente de última geração. A gente desenvolveu, se a gente pegar uma bicicleta antiga de 2009 e comparar com essa, é um dinossauro versus um Rolls Royce aí, muito bem desenvolvida. O sistema hoje é super seguro. A gente teve no Rio de Janeiro até hoje apenas 8 bicicletas roubadas em 10 meses de operação. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, números tão baixos assim de furtos, por conta de uma tecnologia que a gente conseguiu desenvolver, uma tecnologia 100% nacional e toda desenvolvida pela Samba Transportes Sustentáveis. Nós fabricamos a bicicleta, nós fabricamos a estação, nós desenvolvemos o software, nós temos o saque, todo atendimento ao consumidor é nosso, toda a manutenção, toda a logística. É a única empresa do mundo que tem toda a operação do bike sharing embaixo de um único guarda-chuva. É feito um grande estudo, a gente pega na verdade um mapa. O SEBRAP, que é um centro de pesquisa muito conhecido aqui em São Paulo, é nosso parceiro no projeto. O que eles fazem? Eles cruzam diversas plantas da cidade, cruzando mobiliários de interesse público, centros comerciais, faculdades, metrôs, pontos de ônibus, enfim, uma série de mapas que eles têm, eles vão colocando em layers, em camadas no mapa, e ali vão surgindo polos de interesse, onde teriam maior número de pessoas se locomovendo. Nós passamos para a prefeitura o uso das vias, tá certo? Como eu controlo para onde pegou e aonde entregou, eu entrego esse mapa de mobilidade para a prefeitura para que isso sirva de novo de política pública, tá certo? Que ele possa usar esse mapa, aqui eu preciso intensificar, aqui eu preciso sinalizar melhor. Então eu diria que é a maior contribuição. Porque uma coisa é física, a bicicleta qualquer um pode fazer, é uma questão de financiamento, né? A própria prefeitura, o poder público pode fazer. Mas entregar para o poder público a distribuição, como é que as pessoas se locomovem na cidade, eu acho que é a grande contribuição que o Itaú Unibanco pode deixar de legado para a Prefeitura de São Paulo e para a Prefeitura do Rio. Porque a gente tem uma restrição muito grande do tipo, mas eu vou chegar lá transpirando, mas é muito longe, tem subida, eu não consigo chegar, eu tenho medo da rua. Depois que a pessoa experimenta, vê que não é tão complicado assim, e aí ela passa a utilizar. Então essa primeira experimentação, o bike sharing ajuda bastante.
Outra coisa que ajuda é, por exemplo, eu vou em algum lugar que eu não vou conseguir parar a bicicleta, eu não preciso ir com a minha, eu pego uma bicicleta dessas, vou e deixo numa outra estação ali perto. Claro que para isso você precisa ter muitos pontos e numa distância pequena um do outro, né, para você não ter que caminhar muito. O projeto contempla 300 estações com 3.000 bicicletas, é um projeto bem amplo. Vão ser instaladas 100 estações, 1.000 bicicletas por ano. Então esse ano a gente deve terminar, até o final desse ano a gente termina essa implementação dos primeiros 100 pontos e no ano que vem a gente deve avançar para as áreas, provavelmente para as áreas que fazem já fronteira já desse primeiro projeto, que hoje está incorporado no quadrilátero da Rebouças com a Roberto Marinho, a Marginal e a Avenida Paulista. Eles estão num contato muito próximo com a CET para tentar conseguir da CET algumas coisas que são importantes para isso. Por exemplo, você colocar os pontos de locação de bicicleta na rua mesmo, ocupando a vaga de um carro. Porque daí você não ocupa um espaço na calçada, você consegue ter uma facilidade maior de encontrar os pontos onde você pode disponibilizar a bicicleta, né? Porque se você fosse depender de espaço na calçada ou de espaço numa praça, assim, ia ser mais difícil de conseguir, os pontos iam acabar ficando muito distantes uns dos outros. E também a questão de sinalização das ruas em forma de ciclorotas. Claro que tudo sempre pode melhorar, né? E a gente que usa a bicicleta, como a gente tem uma urgência muito grande, porque a gente já usa, né? A gente precisa ser visto e protegido pelo órgão de trânsito, a gente sempre tem uma exigência mais alta, né? Que elas passam a perceber a beleza da cidade andando de bicicleta, porque dentro do carro você fica fechado e condicionado, né? Você está tampado. Na medida que você está de bicicleta, o mundo todo está aberto, né? Você pode olhar a beleza da construção. O centro de São Paulo, ele é lindo do ponto de vista, né, arquitetônico, de prédios, a Paulista. Quer dizer, nós vamos permitir que as pessoas também tenham uma interação maior com a cidade. Acho que isso aumenta a autoestima, isso aumenta a sensação de liberdade, a sensação de saúde. Eu acho que é um processo, né? Aqui em São Paulo está começando, isso é uma prática que começou, o piloto diz que começou... Paris, talvez. Começou em Lyon, a primeira grande cidade foi Paris. Para azar dos franceses, um dos pais da ideia é um californiano que mora em Paris. Ele discutia justamente que a questão para transformar a bicicleta pública num sucesso seria a distância menos de 300 metros entre cada estação para você pegar a bicicleta. Isso aí foi difícil de comprovar, isso foi comprovado na prática, que você teria que ter muita bicicleta aí próximo para favorecer a origem e destino da bicicleta, assim como você quer estacionar o seu carro na porta do estabelecimento, você quer chegar de bicicleta o mais perto possível. Então essa questão das bicicletas públicas em grandes cidades é um extremo sucesso, só que em Paris ou nas cidades europeias existe um desenho que quando vai aumentando a infraestrutura, quando chega a determinada quantidade de ciclistas usando essa infraestrutura, você coloca as bicicletas públicas e isso favorece a quantidade de ciclistas e você acelera a construção de ciclovias ou de infraestrutura para o ciclista. O que não existe no Brasil é justamente esse planejamento de quando instalar essa infraestrutura para aumentar a demanda. O único modelo de cidade que a gente tem parecido com isso é o planejamento cicloviário de Porto Alegre, que está licitando o sistema de bicicletas públicas. Vamos para o intervalo e na volta traremos um debate com um tema muito quente, é a mobilidade urbana e as eleições. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural esta semana, discutindo os impactos positivos da difusão da bicicleta como meio de transporte e mobilidade nas grandes cidades. A recente organização do movimento em favor das bicicletas, o chamado cicloativismo, é evidente na cidade de São Paulo e outras capitais do país. Isso torna o assunto relevante em termos políticos, sobretudo em época de eleições. Como se explica no Brasil a resistência dos políticos à bicicleta? Será que eles têm medo de perder o voto dos automobilistas? A sensação que eu tenho é que tem muito a ver com a lógica da obra pública no Brasil. Eu acho que quem faz planejamento cicloviário é uma obra que envolve mais inteligência do que derramar concreto, não é a mesma pessoa que financia a campanha política.
né? Eu acho que tem o Ricardo trabalhou fazendo planejamento cicloviário em Rio Branco, no Acre, né? E, pô, não precisa ser uma grande cidade para conseguir fazer um planejamento adequado, um planejamento bem feito, né? Tem uma época que se fala de ciclovia em São Paulo, que é a época de eleição, e esse assunto é esquecido depois. Isso não é novidade. Eu lembro que Pita se elegeu falando que ia fazer planejamento cicloviário em São Paulo e as ciclovias que ele prometeu nunca foram feitas, né? Desde o governo Maluf isso é falado, a cada ciclo eleitoral volta aos holofotes, né? Eu até acredito que esse assunto tenda a ficar mais tempo em evidência porque o trânsito parou, né? Porque o trânsito entrou em colapso, então acho que a cidade vai ter que fazer alguma coisa. Uma das questões em relação a isso é que o modelo de ensino é um modelo rodoviarista, onde os engenheiros de trânsito e transporte que fazem a cidade têm essa visão carrocêntrica, né? Se planeja para o carro. Então, planejar para a cidade quebra o estigma de planejamento e não existe conceitos de uma cidade ciclável, claro, como existe para uma cidade de carro. Então, desenhar um sistema para a bicicleta é muito complexo, não é simples você colocar um novo modal compartilhando a rua. Então, uma das questões é que não existe prática de fazer o planejamento cicloviário, fazer projeto cicloviário e muito mais obra, e se acha que é simples e fácil, e não é simples e fácil. E mergulhar e assumir essa complexidade, nenhuma cidade brasileira, a não ser Rio Branco e algumas cidades do litoral também, assumiram essa postura de desenhar uma cidade para as pessoas. Então, é uma quebra de um estigma tanto de ocupar a cidade quanto de projeto mesmo, de obra. A gente fez uma reportagem, desculpa, mas a gente fez uma reportagem sobre Rio Branco aqui, que a gente chama Rio Branco de a Copenhague brasileira, pedindo desculpas pelo exagero, mas porque realmente é uma cidade modelo, um planejamento bem feito, foi feito né, pelo pessoal da TC Urbis junto com o Ricardo. Posso aproveitar para fazer meu jabá, a gente fez nessa revista aqui, que é um especial sobre bicicleta, que discute todas essas questões aqui, tem uma matéria ali sobre... Tá bem. Agora eu queria te perguntar uma questão que talvez esteja na revista. Como você explica a rivalidade dos motoristas com os ciclistas, como se fossem dois grupos opostos, adversários mesmo? Eu até parei de me chamar de cicloativista de uns tempos para cá, porque eu não sou ciclista, né? Eu sou uma pessoa que todo dia de manhã decide como é que eu vou trabalhar. Às vezes eu pego um ônibus, às vezes eu pego um carro emprestado. Eu acho assim, num sistema em colapso, como é o trânsito de São Paulo, de várias grandes cidades brasileiras, ninguém se entende e todo mundo se comporta mal. E daí é o seguinte, você está passando pelo trânsito e vê aquele ciclista passar assim, e te incomodar. E daí você começa a odiar todos os ciclistas. E os ciclistas começam a odiar todos os motoristas. E os motoristas de táxi odeiam os pedestres. Os motoristas de ônibus acham que os ciclistas são folgados. Quando, na verdade, aquilo é a nossa cidade. A gente precisa aprender a conviver. Está todo mundo querendo chegar em algum lugar. Né? Claro. Né? Os motoristas são nossos irmãos, primos, pais, mães. Né? O que acontece em cidades onde existe um planejamento cicloviário, assim como nas cidades que eu participei, é que a gente fala que é essencial para o planejamento cicloviário, além da infraestrutura, existir um plano de intermodalidade, um plano de educação e um plano de gestão. Não existe gestão pública... Então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você foi responsável por alguns planos em São Paulo. Você acha que de lá para cá, dos seus primeiras atividades até hoje, as coisas melhoraram? Existe uma discussão, a discussão vai ganhando corpo, as coisas estão melhorando. A discussão está cada vez mais séria, mas eu acho que não existe uma real intenção de tornar a bicicleta ainda um modal de transporte. Existe uma distância muito grande entre o discurso do poder público e a prática do poder público. A bicicleta ainda é enxergada em São Paulo como um elemento de lazer, e ainda que se tenha muita necessidade de lazer em São Paulo, mas você condicionar essa questão de segregar a bicicleta a uma faixa de lazer, diferente de vias parques que se fecham no final de semana, como em Bogotá, onde aquela pista que se fecha é para uso coletivo, das crianças, do pedestre, do patinador, do skatista. Um aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Não é só do ciclista. O que se está se fazendo aqui é criar uma prática que não é usual no mundo. E essa prática está se disseminando no Brasil inteiro. Isso é muito arriscado. Você guardar um espaço só para o ciclista. O que deve ter é uma cidade coletiva, e isso parte da educação. Então, educar
os motoristas, desde a sua infância, que serão ciclistas e depois possíveis motoristas e usuários de coletivo, isso deve partir da escola pública, do currículo escolar das crianças. Denis, você como ciclista, você acha que melhorou nos últimos tempos? Eu acho que melhorou a convivência. Eu sinto que antes as pessoas abriam a janela e gritavam, sai da rua, né? Tipo, as pessoas não reconheciam o meu direito de estar na rua. Por outro lado, eu acho que o caos no trânsito piorou. Eu acho que tem a quantidade de sociopata no trânsito é gigante hoje em dia. Gente que está querendo matar no trânsito. Gente que realmente vai para cima de você com um impulso homicida. Fúria. Com fúria. Ele é o típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Não acredito. Olha só o que você fez com meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein? Hã? Ei, você pensa que é dono da rua, é? É claro que eu sou o dono da rua. Fugiu, não vai. A intenção dele era matar mesmo. A intenção dele era matar, ele não queria saber. E em termos de infraestrutura, a melhora é minúscula. Uma coisa que eu acho que é importante dizer é que assim, o Código de Trânsito garante o direito das pessoas de escolher o modal que elas querem, né? E é obrigação do poder público ter infraestrutura para todos esses modais. Dá segurança. Dá segurança para os indivíduos, né? O poder público não está fazendo o trabalho deles. Em termos de infraestrutura, São Paulo é talvez a cidade do mundo com a menor quantidade de ciclovia per capita, né? Isso é um absurdo. São Paulo tem menos ciclovia do que Jundiaí, ou Sorocaba, ou Rio Branco, né? É realmente um absurdo a situação de São Paulo. E vocês acham que esse tema pode pautar as eleições atuais, que vai haver alguma abertura real dos candidatos para a questão das ciclovias e o que ela representa para a cidade? Eu acho que falta um modelo de planejamento urbano no Brasil. A gente por décadas copiou o modelo americano, em cima dos manuais rodoviaristas, o modelo europeu, e não existe um modelo brasileiro pautado na sociedade, na desigualdade social que a gente tem. A bicicleta, ela é um vetor desse modelo de planejamento de uma cidade mais democrática. Ela pode ser utilizada como uma forma de você começar esse planejamento, mas não passa só pelo planejamento cicloviário, tem que passar pelo planejamento urbano, com plano diretor, plano de mobilidade, os diversos planos urbanos. E, e você usar a bicicleta, como todos nós aqui somos usuários da bicicleta, é fundamental para você entender essa cidade. Então, um político que não anda de bicicleta, ele não vai entender a cidade que ele vive. Então, o jeito mais próximo de você estar na cidade é caminhando, mas o jeito mais ágil de você estar próximo da cidade é andando de bicicleta. Então, eu convido a todos os candidatos a fazerem suas campanhas de bicicleta nesse momento. Mesmo porque em algumas cidades brasileiras, como o Rio, há 1 milhão de ciclistas que usam as ciclovias e estacionam nas estações de trem para complementar o seu trajeto, né? Isso também é importante, né? Uma área que é um complemento do transporte do trabalhador. Integração, né? Agora, aqui em São Paulo, há ciclofaixas de lazer. Elas têm vantagens, mas elas são limitadas, não acha, dentro desse projeto? Eu acho lindo de ver, você vai no domingo e você vê que tem crianças que nunca tinham andado de bicicleta na cidade. E isso é bonito de ver, né? A descoberta da cidade, a descoberta da possibilidade de pedalar na cidade. Ao mesmo tempo que é trágico, né? Você parar para pensar que a gente mora numa cidade onde criança e bicicleta não podem andar na rua, né? Como é que aconteceu isso, né? Como é que a gente chegou nesse ponto? Mas é muito limitado, né? Eu acho que incentiva um pensamento errado, as pessoas tendem a incentivar essa ideia de que bicicleta é só lazer.
E não modifica nada estrutural, né? O jeito que se faz as ciclofaixas de domingo, com 100 funcionários protegendo e vigiando, como se fosse a coisa mais perigosa do mundo. Bicicleta é muito perigoso, tem que proteger, tem que evitar que eles entrem em contato com a cidade, né? Eu acho que reforça preconceito, reforça estereótipo. O perigo é o carro, né? O perigo é essa cidade que a gente tem usado para o carro, não para as pessoas. E a gente voltar a planejar a cidade para as pessoas como foi feito essencialmente até a década de 50, a bicicleta pode ser um fator essencial para esse novo planejamento. E planejar que as pessoas tenham uma cidade mais digna para todo mundo. Acho que é essencial isso. Cidade para as pessoas, não para o ego dos arquitetos e dos políticos que fazem obras faraônicas, né? Eu acho que essa é a saída. Muito obrigado, eu agradeço a presença dos nossos convidados, Ricardo Correia, urbanista, responsável por planos cicloviários em diversas cidades brasileiras, e Denis Russo, que subiu as colunas do Morumbi pedalando para estar conosco hoje. Muito obrigado, até a próxima.